IBGE informa: a produção industrial brasileira registra queda pelo segundo mês consecutivo. Em junho, o tombo foi de 1,8%. 16 de 25 ramos pesquisados ficaram no vermelho. Em nota, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, elencou alguns entraves para o resultado apresentado: juros altos, endividamento familiar, crédito restritivo, cenário internacional incerto e as tarifas impostas pelo governo americano. Assunto para análise de Guilherme Fiuza. Vamos então recebê-lo, ele já está aqui no telão e trazer a análise dele para a nossa audiência. Guilherme Fiuza, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Alô, Geise, boa tarde, prazer estar com você aqui no JDO2. Olha, gente, se o IBGE está considerando que o recuo é real, a situação deve ser séria mesmo, né? Isso, muito séria, tendo em vista aí o mapa mundo de cabeça para baixo que ficou marcado nessa gestão do Lula 3, então realmente a coisa tá feia. A coisa tá preta, Fiuza. Eu vou usar o meu lugar de fala, Fiuza, para dizer o seguinte: a coisa está preta. Olha, a gente descreva como quiser, né? A gente vê um descalabro, a gente vê um desmando, a gente vê uma decadência macroeconômica, agora com o recuo do setor industrial reconhecido pelo IBGE. O IBGE ele tem sido, né, não porque a gente queira fazer a crítica, está aí a imagem, né, do presidente do IBGE, altamente contestado pelos técnicos do Instituto, né, ou seja, um órgão de estatística, formulador dos indicadores sociais e econômicos do país, ou seja, ali o retrato, né, a fotografia da confiança. O Ivan Kleber agora há pouco estava falando, né, que os Estados Unidos não confiam, né, não é nem questão de duvidar da capacidade, eles não confiam nas intenções, né, da gestão brasileira. E aí, quando a gente vai falar de indicadores, a gente tem que lembrar isso também. Apesar de um IBGE absolutamente desfigurado e sob suspeita, colocado sob suspeita pelos seus próprios funcionários, o que é uma questão gravíssima para qualquer país civilizado, está aí, constatado o recuo da indústria, 1,8% em junho, contrariando expectativas, né? O mercado achava, né, esperava que houvesse um desempenho melhor. E você citou, Geise, né, aí a nota da Fiesp e as razões elencadas, né, que a gente vai repetir aqui mais uma vez, porque isso, Geise, pode ser talvez uma das últimas oportunidades do Brasil se ligar nas notícias do mundo real. O recuo da indústria é uma notícia do mundo real. O Brasil está aí às vésperas de uma eleição presidencial e ele precisa decidir, o Brasil, a sociedade, a imprensa, as empresas, o meio acadêmico, né, o meio artístico, enfim, a sociedade precisa decidir se ela vai continuar num conto de fadas, numa mistificação, né? Essa mistificação que domina absolutamente o debate eleitoral, inclusive com contribuição da oposição. É traidor da pátria, não é traidor da pátria, tem que enforcar, não tem que enforcar, é uma briga com o Milei, aí vem a direita e a esquerda, aí vem o ministro da Fazenda chamar o Milei de palhaço, isso pauta a campanha. Eu até imagino, né, quais são os intuitos do ministro da Fazenda, porque ele é o herdeiro da gestão de Fernando Haddad, uma gestão de taxação e gasto, né? Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer isso, jogar para a plateia, chamar o Milei de palhaço, né? Comparar, né, a trajetória macroeconômica da Argentina, que está se livrando de uma herança maldita, com uma recuperação de indicadores impressionantes em todos os aspectos, ao contrário do Brasil, que teve uma herança bendita em todos os indicadores que você possa considerar: risco país, inflação, balanço de estatais e esse ponto citado pela Fiesp, que é o endividamento.
né? Então, assim, o juro alto, me fixar em 2 pontos aí citados pela Fiesp, né, como razão de motivação e preocupação para esse recuo da indústria, que é o recuo da economia como um todo. Juro alto, decorrência exatamente de um governo perdulário, como é verificável em todas as atas do Comitê de Política Monetária. Um governo que gasta demais, uma política expansiva. E, para piorar, um governo que também você encontra nas atas do Banco Central, que tem uma política creditícia temerária, ou seja, políticas de crédito que estão levando ao endividamento, certo? Então, esse retrato macroeconômico, que até o IBGE está demonstrando, ele está levando a uma situação que o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que tem um legado importante para o Brasil também, e votou no Lula, e recomendou o voto em Lula, Armínio Fraga diz que espera para o ano que vem, para 2027, uma recessão. O Brasil, segundo Armínio, vai entrar em recessão no ano que vem, por obra e graça do legado do governo Lula, como o próprio Armínio aponta, né? O Armínio rasgou a fantasia, e eu estou citando isso porque você olhar mais um dado mostrando a deterioração econômica do país, é o momento, talvez, como eu falei, talvez seja uma das últimas oportunidades, né, nesse momento de campanha eleitoral, do Brasil responsavelmente. O editorial é aquela coisa bela adormecida, né? A imprensa abre um olhinho ali, um só, deixa o outro fechado, e aí vem com o editorial, volta e meia, vem alguns dizendo, não, isso é uma política temerária, etc. Aí estamos vendo aí o Lula com o Trump. E quando o Trump entra na foto, aí a bela adormecida fecha os 2 olhos. Aí volta a dizer, não, porque a soberania, o Trump é mau, etc. O Brasil vai precisar, gente, decidir se ele vai caminhar para essa eleição, para a discussão do país, visando a sucessão presidencial, dentro dessa mistificação, né? A sociedade se acostumou à mistificação, porque fora da mistificação é isso que o Armínio Fraga acaba de dizer. Só que o Armínio Fraga diz isso de uma maneira muito estranha, porque ele, ao mesmo tempo que mostra os pilares da economia ruindo, desde a expressão que ele usou, tá? Desde que o Lula chutou o pau da barraca, lá no início do seu governo, do arcabouço fiscal, isso foi o Armínio que falou na Veja. Então, desde esse momento, é uma política de deterioração. E a gente vê uma sociedade brincando de mistificar, falando de soberania, e é a direita, é a esquerda, tudo isso que não quer dizer absolutamente nada para ninguém, só serve para quem está no poder. Assim, não, aquela direita má, negacionista, né? Eles estão nessa. Agora, o maior negacionista da história, que é o Anthony Fauci, desmascarado, desculpe aí inserir esse assunto, mas eu estou falando sobre mistificação, estou falando sobre narrativa, que é o que domina a política no mundo e no Brasil nesse momento. Então, aparece ali, quer dizer, as contradições, né? O homem, né, as estripulias de Anthony Fauci expostas para o mundo inteiro, né? Alguém que não tinha coerência entre seu discurso público e as suas anotações privadas, um homem que desmoraliza a ciência. E você vê aí, nem sei como classificar, né, figuras aí do noticiário, colunistas, tentando aliviar a barra do Fauci, porque eles sabem que se não aliviarem a barra do Fauci, eles vão ter que explicar muita coisa que eles não são capazes de explicar. Está aí o Fauci com a máscara, que ele dizia que era necessário, que não era necessário, tudo aquilo que ele dizia, e esses papagaios da imprensa diziam o tempo inteiro que era ciência, e o próprio Fauci agora mostra que não era ciência. Não é que isso seja uma denúncia, um vazamento, não. Ele admite que os critérios de distanciamento não tinham base científica alguma, não tinha estudo nenhum. Então é isso, é um performático que pautou o mundo inteiro
e levou o mundo e o Brasil para essa história. Não, vamos segmentar. Ali tem os negacionistas, né? Aqueles seres horríveis, meio fascistas, meio direitistas, como que se queira chamar. Então, agora, Geise, para concluir, nós temos a oportunidade, e aí vem de novo o próprio IBGE trazendo, olha, mais um dado da deterioração econômica desse país a partir da gestão pública do governo. É isso que está em pauta numa eleição presidencial. É a gestão do país. Isso não é uma eleição para uma passarela retórica, entende? Isso não é uma eleição para um desfile ideológico. Isso é uma eleição para o presidente do país. E as notícias do mundo real vêm dizer que a deterioração é clara, segundo o próprio Hermínio Fraga, que é eleitor do Lula, e ele deu até a entender que votaria de novo. Votaria de novo. Eu fiz um texto para o Oeste que eu dei o título A Preferência pelo Abismo, porque ele diz que está tudo ruindo, que ele prevê a partir do endividamento, ele diz não se endividem mais, porque está vindo possivelmente uma recessão em 2027. Ele diz que não se arrepende do voto dele, que não foi um voto econômico. Foi um voto o quê? Então, essa questão que o Brasil tem que discutir. Qual é o fantasma? Qual é o grande perigo? Qual é a ameaça devastadora que é pior do que a ruína e o abismo, né? Se a gente sair da mistificação e voltar para as notícias do mundo real, talvez apareçam as coisas como elas são. É isso, Fiuza, muitíssimo obrigada pela sua análise aqui no nosso JDO2, pela parceria de sempre e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.